E vamos lá, pessoal. Hoje a gente agendou essa live para falar com vocês, para desmistificar esse grande vilão, né? E esse grande desafio que as pessoas acham que é ingressar no mestrado. Eu quero mostrar para vocês hoje que não é nada de outro mundo, ela é possível. É claro que a gente está falando de uma pós-graduação estrito sensu. Ela exige um rigor científico muito maior, né, do que as pós-graduações, por exemplo, lato sensu. A gente está falando de pesquisa mesmo, de uma pesquisa científica profunda. Só que muitas pessoas têm esse sonho, né, de entrar no mestrado, e aí se for para um plano de carreira, né, buscando uma melhoria salarial, enfim, querer aprender, estudar, se aprofundar em um tema que você goste de estudar. Isso é a meta, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas, elas nem tentam. Elas já desistem logo antes de fazer a inscrição. Quando elas veem o edital, às vezes não entendem, né? Lê aquele edital, nossa, é muita coisa. É, e aí ela acaba deixando para depois. E esse depois nunca chega. Eu entendo que sozinho é desafiador. A gente sabe disso. A gente precisa ter alguém que esteja ali do nosso lado. Vamos juntos, vamos lá. E a ideia hoje dessa live, eu quero discutir com vocês especificamente um edital, né? A gente está com o edital aberto do mestrado da UFO em educação. Então, a ideia hoje é pegar esse edital, eu vou pegar os principais tópicos dele e ir comentando com vocês, tirando as dúvidas, vocês fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, tá? E às vezes as pessoas pensam que tá, Cris, mas você está falando do mestrado em educação da UF que está com o edital aberto agora. Mas e os outros? O processo, o passo a passo, ele é praticamente o mesmo, né? No nosso caso, a gente está falando da Universidade Federal de Berlândia, mas não se muda muito. Então, eu vou trazer para vocês ideias de que é possível, sim, realizar esse sonho que é o mestrado, né? Eu vou, só para vocês terem uma noção, né? Então, como que funciona? Ah, Cris, como que é o mestrado? Eu estou vendo que aqui na sala tem muitas alunas que fizeram o curso preparatório do concurso, dos concursos, né? Vimos vários. E é muito legal ver, porque grande parte das que estão aqui foram aprovadas. Então, agora, depois de aprovadas, algumas já tomaram posse, né? Outras ainda estão no processo, aguardando a posse, que logo vai chegar. E e é muito bacana porque é buscando agora uma melhoria, né? Uma fase passou, outras que eu estou vendo de carinhas novas, pessoas que eu ainda não conheço, mas que, né, buscam esse sonho. Então, eu vou mostrar para vocês, de uma forma muito simples, o quanto que isso é possível. O mestrado, ele é assim, vou mostrar, eu fiz mestrado deve ter uns 15 anos, eu acho. E eu também achava, é algo muito difícil, é algo muito complexo. Não estou falando que é fácil, tá, gente? A gente está falando de um processo seletivo extremamente concorrido, acadêmico, né? Mas, como eu disse para vocês, que é possível. Então, quando eu prestei, a primeira fase, ela já era a língua estrangeira, a proficiência. Hoje a gente já mudou. Esse edital, por exemplo, da UFO que está em aberto, ele vai pedir para você. Só que ele diz que depois que você ingressar, você tem aí 1 ano para poder apresentar esse certificado de proficiência. Aí as pessoas pensam, nossa, mas eu não falo outra língua, eu nem vou tentar. Gente, não tem que falar outra língua. Eu, particularmente, quando eu prestei, eu fiz espanhol. Para mim, era mais leve, né? Mas é muito particular. Depois que você passar, você tem 1 ano para você fazer aula, você pode ter uns Duolingo da vida aí gratuito, né? Enfim, eu fiz em espanhol. E como que é? Eles te dão um texto, né, na língua estrangeira, e depois ele vem com perguntas em português para você responder em português. Ele não é uma prova de tradução, é uma prova de compreensão. É para saber se você compreende. Por quê? Porque a gente está falando de pesquisa acadêmica, e a pesquisa acadêmica é natural, e é o que se esperado, inclusive, que se busque autores de outros países que de repente não estão traduzidos, né? Algo que hoje é mais leve, já que a gente tem tantas inteligências artificiais que nos auxiliam nesses tradutores, né?
Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar agora, porque isso é algo que você vai preocupar, você tem um ano para se preocupar depois que você ingressar. Qual é o seu foco agora? Escrever um anteprojeto. Por quê? Você, no ato da sua inscrição, você precisa protocolar o anteprojeto. Especificamente da UFO, eles estão pedindo um anteprojeto de até 10 páginas, né? Então você vê, não é um artigo, você não é um TCC, é um anteprojeto. Esse anteprojeto, ele já tem que constar qual é o tema, qual é a linha de pesquisa, e tudo isso eu vou explicar para vocês. Lembrando, eu estou falando sobre o edital especificamente que está aberto agora para o mestrado em educação da UFO, mas isso vale para outros também, muda pouca coisa. Então eu quero mesmo mostrar para você que é sim possível você fazer o mestrado, né? Bom, então, observando aqui, como que nós vamos fazer? Esse anteprojeto, então as inscrições estão abertas, o prazo está curto, né, para agora. As inscrições começam dia 15 e vão até dia 29/6. Ou seja, um mês, né? Hoje são 29/5, então tem um mês para protocolar o anteprojeto. Mas para protocolar o anteprojeto eu tenho que escrever ele, então a gente tem aí um tempo muito curto e a gente, aqui do curso, a gente vai oferecer mentoria para quem desejar para a escrita desse anteprojeto. Tá? Como que eu preciso fazer? Depois, mais para frente, eu vou explicar melhor sobre isso, mas fica até o final que eu vou detalhar para vocês sobre essa mentoria, porque a gente sabe que é difícil. Quando eu prestei, eu tive uma ajuda. Eu tinha uma grande amiga minha que era doutora e ela falou, Cris, vai, presta, não sei o quê. E eu, será? E tal. E aí eu fui, eu acho que em 2 semanas eu escrevi o anteprojeto, protocolei e as coisas foram acontecendo. Então, só para vocês entenderem como que funciona. Primeira coisa, agora, nessas próximas semanas, é escrever o anteprojeto. Para eu escrever um anteprojeto, a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o tema. Então, feito isso. Fui lá, você não vai deixar para fazer sua matrícula no dia 29, porque tecnologia é uma coisa perigosa e você não vai correr esse risco. Então, até dia 28 no máximo, você protocola. E aí, depois, Cris, e depois? Nós temos basicamente 3 fases no processo de mestrado. O edital fala 3, mas para mim é 4, porque o fato de você escrever agora já é uma, né? Mas é um pré-requisito para a inscrição. Mas depois que você fez essa sua inscrição, ela foi deferida, tá tudo bonitinho, você vai fazer uma prova. Essa prova, ela vai acontecer em agosto, tá? Depois eu vou mostrar no edital direitinho para vocês. Então, ela vai acontecer em agosto. O que cai nessa prova? É uma questão dissertativa. Eles te dão a folha de resposta, são 2, frente e verso, então você tem 4, né, páginas para poder escrever. E eles vão fazer alguma pergunta, porque quando a gente define qual é a nossa linha de pesquisa, ali eu tenho os temas, né? E aí, se eu definir a minha linha de pesquisa é X, lá no edital está falando, olha, para a prova dissertativa, você precisa ler esses livros. Geralmente são 3, no máximo 4 livros, tá? E aí ele vai pedir, no meu caso, eu não sei, né, cada processo seletivo é de um jeito, ele pede para que você correlacione. No meu caso, pediu isso, né? Eu tive que correlacionar 3 livros, 3 autores, 3 ideias acerca de um tema X. Não sei como que vai ser para vocês, mas lendo os livros já ajuda. Nossa, Cris, mas eu preciso me preocupar com isso agora? Não. Calma, agora é um anteprojeto. Protocolou um anteprojeto, fez sua inscrição? Aí sim são os livros. Beleza, primeira fase, então, são essa prova, né? Essa prova dissertativa, ela é eliminatória. Depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Depois a próxima fase é o anteprojeto, né? Eles vão fazer a análise do seu anteprojeto. E a terceira e última fase é a análise curricular. Eu vou explicar isso com detalhes agorinha para vocês. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que, como eu já tenho dito, não é algo que você precise como eu diria, você não precisa se preocupar. Tem gente que nem tenta, né, antes de começar. Então, nós vamos agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ó,
Só um minutinho. Agora foi. Bom, então tá aqui a minha tela. Vamos ver direto o que tá no edital. Eu separei depois para vocês. Eu fiz no Canva mesmo, analisando, porque o edital é muito grande, às vezes as pessoas se pedem, mas tem que ler. É igual eu falo com os concurseiros. Concurseiro que não lê edital, gente, me ajuda. Às vezes você peca por um errinho. E assim, no mestrado, no ato da inscrição, tem muitos documentos que são necessários, né, para comprovação, inclusive do currículo, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, são muitos documentos que são importantes, tem formulários corretos, existem a forma certa de você fazer. Não é nada assim, ai, é uma loucura, não, é possível, né? Bom, então, eu vou mostrar para vocês esse edital, vamos aproveitar que ele está aberto, né? Então nós estamos com as inscrições fresquinhas aí. O tempo tá curto? Tá curto, gente. Mas é possível? Você precisa começar. Uma hora você precisa começar. É muito parecido com o pessoal que é concurseiro, né? Eu tô começando agora. Se não der certo. Se não der certo agora, você deu o primeiro passo. Vai dar certo no próximo. O importante é você começar. Não, eu vou deixar para começar tudo no próximo. Não vou mexer com isso agora, não. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai chegar o próximo e você vai falar a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Então tem coisas que não dá para esperar. O senso de urgência é agora. Por que não agora? Tá aberto. Eu tenho disponibilidade. Então vamos. Não fique adiando. E principalmente, pessoal, eu falo muito isso com vocês no curso preparatório para concurso. Tá tudo aqui, ó. É crença de merecimento, de capacidade. Eu escutava isso muito de alunos no curso. Concurso não é para mim. Eu não vou dar conta, eu não consigo. E eu sempre falo, como assim? Como que você ousa falar isso de você? Como que você não consegue? É claro que você consegue. Se fulano conseguiu, Beltrano também, o que me difere? Por quê? Talvez seja dedicação. E aí eu posso, então, e o que ele está fazendo de diferente? Eu preciso, então, fazer algo parecido, né? Se você quer ter uma vida diferente, se você quer alcançar coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, sim, você vai abrir mão de algumas questões temporariamente, para que depois os frutos sejam colhidos. Gente, é assim na natureza. Calma, a gente planta, a gente rega, frutifica e a gente colhe. Não sejam imediatistas, mas eu preciso começar. Esse é o ponto, eu preciso iniciar, né? E não tem que esperar, não, é agora. Bom, eu sublinhei aqui para vocês alguns pontos que eu já vou destacar para que fica muito longo, né? Então, e como eu falei para vocês, depois eu vou compartilhar esse material em PDF. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei no Canva mesmo, analisando, eu não vou usar ele agora na projeção, eu vou direto no edital, mas eu fiz um resuminho para vocês. Isso aqui depois até falando da mentoria, né, que nós vamos ter. E aí eu coloquei tudo direitinho. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo. O pessoal do YouTube, eu vou colocar o link para vocês também, tá? Na descrição depois do vídeo. E é isso. Então vamos lá. O que esse mestrado em educação nos pede? Leis de disposições gerais, vamos direto ao que nos interessa. Ó, primeiro ponto, tá aqui, ó, número de vagas. Isso aí, gente, é um número de vaga considerável, viu? É bom, é muito bom. Olha, aqui eu tenho, então, ampla concorrência no mestrado acadêmico para alunos regulares. Olha só. Então, aqui, para os alunos regulares, na ampla concorrência, 41. Aqui, nas cotas para pretos, pardos e indígenas, eu tenho 13 vagas. Ó, eu tenho 13 vagas. Pessoas com deficiência, 5. Pessoas sobre políticas de questões humanitárias, mais 5. Ok. Muitas pessoas me perguntam, Cris, qual é a diferença de um aluno regular para um aluno especial? A gente vai focar no regular, porque são as vagas reais que existem. Pensa aqui comigo, dentro da nossa
são 3 etapas que eu falei para vocês, né? A primeira etapa é a prova, ela é eliminatória. A segunda é a análise do anteprojeto, também eliminatória. A terceira e última é a análise curricular, ela é classificatória. Você tem que pensar que você tem que estar classificado dentro das vagas reais. Porém, a Rufo, depois eu não vou entrar muito nisso, porque depois vocês leem lá embaixo. Mas existe a possibilidade de alunos especiais. O aluno especial, ele tem a possibilidade de cursar uma disciplina isolada aqui, outra dali. Observe, ele não é um aluno regular, ele não vai terminar o mestrado dele nesses 2 próximos anos. Mas ele pode cursar essas disciplinas. Acontece às vezes uma desistência, ou então alguém que entrou como regular, passou como regular, só que ele, em outra possibilidade, outra época, ele foi especial, então ele já cursou 2 disciplinas. Então ele vai eliminar essas disciplinas. Opa, então vai ter vaga para essas 2 disciplinas. Aí eles vão lá e puxam os especiais que ficaram nessa classificação, fora da classificação, mas estão ali dentro. Tem que ter passado na primeira e na segunda fase. Ok? Bom, então é um número de vagas considerável, né, pessoal? Se a gente for fazer uma análise pegando o total do regular e somando com o total dos alunos especiais, nós temos aí 104 vagas, né? Bom, beleza. E aí, essas vagas são distribuídas, né, as vagas por linha de pesquisa. Lá embaixo, vou mostrar para vocês com calma como que funciona isso. Bom, avançando um pouco mais, aqui, eu já expliquei isso para vocês, mas na verdade essa parte não, eu só expliquei outra parte, né, que tem que protocolar o anteprojeto. Mas olha que interessante isso daqui. Então, você foi lá, né, você não vai no dia 29, você nunca vai fazer essas coisas no último dia, você vai chegar lá e você vai protocolar o seu anteprojeto, fazer a sua inscrição, e no ato da sua inscrição, você então tem que indicar qual é a linha de pesquisa, e aí isso já vai estar no seu anteprojeto, porque para escrever o anteprojeto eu já tenho que ter escolhido a linha de pesquisa, concorda? Depois, você vai escolher qual é a modalidade que você vai... olha lá. Qual é a modalidade de vaga? Olha ali. A modalidade de vaga sua vai ser ampla concorrência, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência ou sobre políticas humanitárias. Você escolhe, tá? Cris, posso escolher 2? Não pode, meu amor. Olha lá. Não havendo possibilidade de inscrição em mais de uma linha de pesquisa e modalidade. Então, você tem que definir. Você escolhe uma linha de pesquisa e você escolhe qual a modalidade da vaga. Não tem como você se inscrever para ampla concorrência e para pretos, pardos, indígenas. Não existe essa possibilidade. Se você fizer isso, a sua inscrição será indeferida, ok? É vedado, então. Até coloquei aqui embaixo, ó, é vedado. Não pode, faça as suas escolhas. Bom, as inscrições, especificamente falando, né, dessa que está em aberto agora, eu já expliquei para vocês, do dia 15 ao dia 29, e aqui o edital vem falando todo o cronograma, tudo bonitinho. No ato da inscrição, como eu falei para vocês, existem alguns documentos que são importantes. Depois, quem for fazer a mentoria com a gente detalha isso, a gente coloca um checklist para vocês não correrem o risco de perder nada, nada. E para isso a gente não deixa nada para a última hora. E são coisas simples, ó. Tudo vai ser em PDF, você vai organizar os seus diplomas, né? Tá tudo bonitinho. Ah, Cris, eu não terminei ainda, então a declaração, olha lá. Caso de não conclusão do curso, declaração emitida pela instituição falando que até o final do ano você forma. E, gente, eu tô falando sobre o concurso, o processo seletivo do mestrado da UFO, mas, assim, como eu tô dizendo, os editais, eles são praticamente os mesmos. É claro que tem algumas mudanças, algumas peculiaridades, principalmente se você for observar outras universidades, por isso que tem que ler com calma, é igual concurso. Cada concurso tem o seu edital. Mas assim, existem algumas coisas que são meio que básicas para todos, né? E eu sei que eles dificultam. Você pensa, nossa, Cris, mas é documento demais, é dificultar. Você já sabe que vai ter, então você já vai organizando os documentos, olha lá.
Fora isso, precisa da identidade, de CPF, enfim, gente, quem é concurseiro aí sabe que existem alguns documentos que a gente já tem que fazer também. É claro que aqui a documentação é muito maior, né? Não tem comparação. Bom, anteprojeto, vamos lá. O arquivo do anteprojeto não pode ter identificação do candidato. Olha lá, tá vendo? Depois eu vou explicar isso com calma para vocês. Salvo o formato do PDF, só isso, né? Tem que ter 10 páginas, até 10 páginas, né? O anteprojeto, ele vai ser corrigido por 2 examinadores, né? E a ideia de não identificar no anteprojeto é para não correr o risco de repente, igual redação, sabe? De vestibular, de Enem, você não pode colocar o seu nome ali, tem que ser uma coisa meio que neutra, né? Para que o corretor não corre o risco de ser imparcial, algo assim, né? Acredito eu que deve ser por essa pegada. A formatação tá aqui, normas da BNT, isso é tranquilo, quem for fazer a mentoria com a gente dá isso mastigado, né? Explica para vocês, envia modelos. Cris, não vou fazer a mentoria, não tem problema, tá tudo certo, tá tudo aqui, é só você seguir, e são normas da BNT, né, gente? Se você vai fazer um mestrado, você já fez graduação, muitos aqui fizeram também especialização, então, por mais que a gente saiba que as normas da BNT, elas, né, dão um tilt, mas tá tudo certo. Aqui eu falei para vocês, né, o anteprojeto, ele tem que ter o anonimato, né, não pode citar o nome do candidato, do autor. E aí o seu anteprojeto vai ter os seguintes elementos, olha lá. Então, como eu falei para vocês, agora, nesse momento, o foco é o anteprojeto. O seu anteprojeto, ele precisa ter um título, ele precisa ter indicação da linha de pesquisa, nós vamos ler lá embaixo, eu não tenho certeza se aqui são, acho que são 5 linhas, acho que são. E dentro dessas, então você vai escolher qual que é a sua linha de pesquisa. Aí as pessoas falam, tá, qual linha que você me indica? Gente, não façam essa pergunta. Façam essa pergunta para você. O que eu gosto de estudar? Porque você vai passar os 2 próximos anos estudando isso. E se não for algo que te faça brilhar os olhinhos, você vai se entediar. E aí vai ficar chato, porque assim, tem que ser prazeroso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Cris, mas é pesado, né? Mas aí pode ser um pesado que não te machuque, sabe? Pode ser um pesado que seja gostoso e prazeroso de estar pesquisando, de estar estudando. Agora, se você escolhe uma linha que você não curte, possivelmente você não vai nem terminar o mestrado, tá? Então não façam isso com vocês. Bom, escolhi minha linha. Então, por exemplo, quem vai fazer com a gente a mentoria, vão ser 5 encontros, né? A mentoria. De aulas com o professor. Quem vai dar, inclusive, é o professor Dr. Henrique. E aí, então vão ser 5 encontros. No primeiro encontro, o professor já vai pegar aqui, ó, o que precisa no anteprojeto? Então tá, no primeiro encontro, a gente vai precisar fazer a definição de qual é a linha de pesquisa que você vai. Então ele vai trabalhar isso com você, né? Como que vai escolher, o que vai fazer, né? As temáticas, enfim, ele vai, sabe, cada aula vai pegar um tópico aqui para poder destrinchar. Depois, escolher a linha de pesquisa. Você vai indicar 3 temas. Por quê? Aí vamos lá, são os professores orientadores, né? Cada professor tem sua linha de pesquisa. Então, o professor que a linha de pesquisa é mais para, vamos pensar, voltada para matemática, educação, ciência, matemática, as questões de exatas, ele é a área de pesquisa dele. Então, tem que ser, né, alunos que estão nessa linha. Não faz sentido, por exemplo, vou falar no meu caso, né? As minhas áreas, né? Porque eu tenho tanto da linha de políticas educacionais, né? E vem a parte da legislação, mas a parte pedagógica também. Então, por exemplo, eu gosto muito, vamos falar de historiografia, de filosofia. Então, eu pegaria projetos nesse tema. Eu não ousaria pegar, por exemplo, nessa de matemática, de exatas. Eu não sei. Então, como que eu vou orientar algo que eu não sei? Então, por isso que existe lá embaixo, vou mostrar para vocês, essas temáticas dentro
da linha de pesquisa. São subdivisões mesmo. E aí você vai apontar ali. 3. Por quê? Vamos supor que eu quero uma linha temática X, só que aquele professor já preencheu as vagas dele. Então, vamos para o plano B, a segunda opção ou a terceira opção. Depois você vai ficar mais claro na hora que eu mostrar isso para vocês lá embaixo. Depois, então, definir o tema, eu vou fazer o problema. Cris, o que é esse problema? Eu não sei o que é. O professor, na mentoria, no nosso curso, vai explicar para vocês. Tem que ser muito bem definido, porque se tiver falha aqui, não passa. Quais são os objetivos gerais específicos? Tem que estar muito claro. Muito claro. A justificativa, fundamentação teórica, delimitação metodológica, cronograma de pesquisa, referências bibliográficas. Então, dentro do da nossa mentoria, o professor vai, como eu disse para vocês, pegar na mãozinha, um por um, para poder explicar o passo a passo para você escrever, ok? Bom, beleza, fizemos isso, aí tem depois, né, quando você protocolei um anteprojeto, aqui vem falando de algumas documentações, como, por exemplo, você precisa preencher um formulário de avaliação do seu currículo. Tá ali no anexo 5. Então, a UFO, ela tem os documentos corretos em que você precisa preencher, tá? Para formulário, olha ali, ó. O currículo, como que você vai salvar ele em PDF? Então, quando a gente vai fazendo, a gente olha com calma, né? Vai pegando aqui, eu fiz assim, vai ticando, sabe? Bom, avançando um pouco mais, então vejam que não é nada de outro mundo. Nós temos uma inscrição, né? Paga-se aí R$120. É possível que você peça essa isenção, tá, gente? Eu até coloquei aqui embaixo, ó. Candidatos que têm família, que têm baixa renda, né? A renda per capita de até meio salário mínimo, pode solicitar essa isenção pelo CAD único, tá? E aí tem que colocar a comprovação também. E aí temos prazos para isso. Então, avançando, porque são muitos detalhes, mas são coisas muito específicas. Então, assim, Cris, o meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, você vai ter que vir aqui e ver, porque tem que solicitar, caso você necessite, né, de adaptações e tudo mais. Então, são peculiaridades. Eu hoje estou falando com vocês a parte geral, mas se você tem particularidades, você precisa vir aqui e ver com detalhes, ó, em questões de lactante, enfim, temos aí várias situações, tá bom? Vamos lá, então. Ó, eu já expliquei para vocês que nós temos, então, 3 etapas, três etapinhas. A primeira etapa, já falei para vocês, é a prova escrita. Ela tem caráter eliminatório e vale 60 pontos. A segunda etapa é a avaliação do anteprojeto. Ele também é eliminatório e ele vale 20 pontos. Opa, vale 20 pontos, ok. Terceira e última etapa, aqui é o currículo. Aí ele não é mais eliminatório, ele é classificatório. Cris, mas e se eu ficar classificada fora das vagas? Aí você está eliminando. Então acaba que, né? Não, mas aqui se você chegou na terceira etapa, você ainda talvez tenha possibilidade de ser um aluno especial. Então nem tudo está perdido. Aqui também nós temos 20 pontos. As pessoas aqui quando chegam falam assim, não, eu não vou nem tentar isso não, sabe por quê? Avaliação de currículo, eu não tenho nada publicado. Bom, é óbvio que ter coisas publicadas te ajuda pra caramba, mas a avaliação de currículo não é só isso. É também sua participação profissional. Eu sou professora na rede básica. Você vai ver lá embaixo, isso conta ponto. Eu sou professora de ensino superior, isso conta ponto. Graduação, pós, isso conta. Eu participei como ouvinte de congressos, seminários, isso conta ponto. Eu participei como participante, né? Eu publiquei uma comunicação oral, um resumo, seja expandido, enfim, em algum congresso, isso conta ponto. Tudo conta, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, não é algo que você possa desistir.
Bom, vamos ver agora com calma. Olha aqui para vocês verem. Opa! A primeira etapa. A primeira etapa, a gente já falou, ela vale 60 pontos. Ela vai acontecer no dia 2 de agosto, então nós temos um tempinho, às 10 da manhã. O portão abre 9 e fecha 9h45, então não vire meme nesse dia. Chegue cedo, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Nesse caso, né, especificamente falando daqui desse edital, é lá na UFO, no campus do Santa Mônica. E aí a prova, ela tem 4 horas de duração, tá? E aí, as organizações, a prova é a mesma coisa de quem prestou concurso, né? A maioria que está aqui na sala é o caso delas. Então, é documentação tranquila. Não vou entrar nesse mérito com vocês, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. O foco aqui é desmistificar o eu não sei por onde começar, agora você sabe, e você vai começar. Não adianta saber e ficar ali, agora eu sei. Não! O que você vai fazer com essa informação? Eu sei. Arregaça as mangas e agora chegou a minha vez. Eu vou entrar nesse mestrado. É você que define. Não sou eu, não é seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Você. Se priorize, é possível. Para de dar desculpa. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês. Lá na prova, né, a gente está falando agora na prova, ele vai te dar 2 folhas, né, então são 4 páginas, e mais o rascunho para poder dar a sua resposta, lembrando que é uma prova dissertativa, né, olha lá, ó, a prova, deixa eu mudar aqui, ó. A prova escrita valendo 60 pontos, dissertativo e sem consulta. Tá, Cris, quanto que eu preciso para passar nessa prova? Olha lá. A pontuação, você precisa fazer pelo menos 70% do total, ou seja, 42. Se a prova vale 60, você precisa tirar pelo menos 42. Cris, mas quais são os critérios? Lá embaixo, eles têm explicando quais são os critérios, o que eles vão analisar, o que faz perder nota. Depois vocês leem isso com calma. Igual a redação, né? Então tem todos os critérios. Bom, segunda etapa é o anteprojeto. Já falei para vocês que ele tem que ter 10 páginas, ele vale 20 pontos. Aqui tá repetindo tudo que eu já falei lá em cima para vocês, olha lá, das temáticas e tal. E você precisa fazer também 70%, tá? Então, tanto na prova dissertativa como na análise do anteprojeto, a pontuação mínima é 70%. Como ele vale 20, então tem que fazer pelo menos 14. Por último, ela já é classificatória, né? A avaliação do currículo, 20 pontos. Não é eliminatória, mas como eu falei para vocês, se você não estiver dentro das vagas, você vai ficar ali em stand-by, esperando surgir algo, alguma desistência, né? É igual vestibular, você fica ali na fila. Alunos especiais, eu já expliquei para vocês, pode entrar com recurso, o edital vem falando, afinal de contas é um direito assegurado na própria Constituição, em todos os certames, né? Ao contraditório e contra defesa. Bom, vamos lá então. Quadro de vagas por linha de pesquisa. Olha só. Aqui, eu tô focando nos regulares, tá, gente? Porque embaixo eu tenho um outro quadro dos especiais. Aí vem a quantidade de vagas por linha de pesquisa. Eu não vou ficar falando com vocês dessa, porque depois a regra é a mesma, é só as vagas que mudam, mas tá ali, ó. Então, eu tinha falado para vocês que eram 5, realmente, olha lá, as linhas de pesquisa. Educação em ciências e matemática é uma linha. Estado, políticas e gestão, história, historiografia, saberes e práticas, trabalho, sociedade e educação. Observem, na ampla concorrência está esse número de vagas, e nas cotas temos estes. Aí, de novo, nossa, eu vou aqui, ó, em práticas, saberes e práticas, porque tem mais vagas. Não faça isso com você. A sua escolha, eu já falei, tem que ter a ver com o que você gosta, tá? É o que você gosta. Às vezes as pessoas vêm para a mentoria e falam, não, o professor vai me ajudar a escolher. Ele vai te dar uma luz, mas é uma luz mais geral. Por quê? Essa escolha é particular. O professor não te conhece intimamente.
Não dá tempo, a gente tem um mês, né? Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia, né? Ai, vamos fazer aí. A gente até pode pensar depois, mais pra frente, nos próximos, né? Fazer essa mentoria de 6 meses. Aí tem um respiro, mas para o professor criar um laço com você. Mas eu não acho que isso seja necessário. Eu acho que você precisa. A gente está aqui para pegar na sua mão, mas é você que tem que caminhar. É igual todo mundo aqui é professor, né? O professor, ele tá ali instigando, orientando, aguçando, mas quem tem que fazer é o aluno. Então a escolha desse tema, dessa linha de pesquisa, ela é sua, né? Não deixe que o professor te influencie, porque quem vai pesquisar não é ele, é você, tá? Bom, então vamos lá. Eu falei para vocês que dentro de cada da linha de pesquisa, eu tenho dentro da linha de pesquisa, eu tenho as subdivisões, né? Que são as temáticas que você precisa escolher. Lembra? Lá quando você vai fazer a inscrição, você escolheu a linha de pesquisa e você vai colocar 3 temáticas. Óbvio que sim. Cris, eu posso pegar temáticas e linha de pesquisa diferente? Não, é uma, gente. Se eu escolhi a linha de pesquisa aqui, ó, educação, ciência e matemática, eu preciso vir aqui, olha aqui as temáticas dela, ó, tá vendo? E aqui eu tenho os professores, tá vendo? Corpo, gênero, sexualidade, educação e ciência. Professora Helenita é orientadora. Saúde e educação também. Uma dica que eu dou para vocês é que, assim, como eu falei, façam aquilo que vocês gostam, né? Pesquisem aquilo que vocês gostam. E aqui, os professores têm a ver com a linha de pesquisa deles, né? O que eles gostam, é aquilo que eles estudam. Se realmente você quer, por exemplo, eu quero ensino de matemática, ensino e aprendizagem de matemática na perspectiva teórico, histórico, cultural. Até foi uma dica que uma colega deu e faz sentido. Então a orientadora vai ser a doutora Fabiana. Pesquisa o que a doutora Fabiana tem publicado nos últimos anos. É óbvio que vai ser dentro da perspectiva da matemática, porque tá aqui o tema dela, né? A linha de pesquisa é essa. Mas o que especificamente? Porque, de repente, se for algo que ela tá fresquinha e empolgada, ela se interessa pelo seu anteprojeto, né? Dica boa de uma aluna e eu tô compartilhando com vocês, e faz sentido. Bom, então aqui você vai escolher as linhas de pesquisa. Aí, beleza. Escolhi esta linha de pesquisa. Se você escolheu essa linha de pesquisa, olha lá. Eu escolhi a linha de pesquisa Educação e Ciências e Matemática. O que vai cair na prova? Ah lá, ó. Você tem que preocupar com isso daqui 2 meses, né? 2 meses não, daqui 2 meses é a prova, você tem que preocupar depois. Foi lá, protocolou, escolheu a sua linha de pesquisa, escreveu o seu anteprojeto, fez a inscrição, pronto, inscrição deferida, você vai pegar firme aqui e já, na verdade, você não precisa nem esperar. Protocolou, você já vai estudando. Porque na sua prova escrita, aquela que vai acontecer lá em agosto, vai cobrar esses livros aqui, ó. E cada linha, as referências bibliográficas são específicas, então você sempre tem que vir cá e ver, ok? Bom, aí, vamos lá. Outra linha de pesquisa, Estado, Políticas e Educação. Ó as temáticas. É bem política, né? Olha lá, você vai escolher. Eu quero, tá vendo? Tem tá todos os temas aqui. Eu não vou ficar lendo com vocês, mas depois vocês leem com calma. E aí, de novo, referências bibliográficas, se você escolheu a linha de pesquisa Estado, Política e Gestão da Educação, vai cair esses 4 livros aqui na sua prova escrita, lá em agosto. Se eu fui para a linha de pesquisa de História e Historiografia, é super legal, olha que tanto de temática bacana, né? Então, você vai escolher 3 temáticas. Pronto. Aí, de novo, aqui embaixo eu tenho as referências. Se eu escolhi isso, o que vai cair na sua prova? Observe. É personalizada. Tá? Existe uma única peculiaridade diferente, porque a regra é a mesma para todas as linhas de pesquisa. Entretanto, quando eu entro na linha de pesquisa Saberes e Práticas Educativos,
Eu tenho uma questão... aqui, as temáticas também, né, seguem a mesma regra. Então, olha, eu quero estudar educação étnico-racial. Beleza, seu orientador vai ser o professor Astrogildo Fernandes. Pesquisa um pouquinho o que ele anda estudando, o que ele anda pesquisando, o que ele está com interesse. É claro que vai ser sempre nessa temática aqui, ó. É sempre, olha, ó, tá vendo? Educação étnico-racial e história na perspectiva neocolonial. Ele é especialista nesse tema. Porque se não fosse, estaria para outro. Então é sempre assim, professor, especialista, orientando, porque você concorda comigo que não tem como orientar algo que eu não sei, né? Então, é isso. E aí, qual que é a diferença? Eu falei para vocês, né, a prova escrita, beleza, eu quero essa. O que vai cair nessa prova escrita? Ó, os livros, né? Pedagogia do Oprimido, a Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias, e esse outro livro também, Prática da Liberdade, Educação como Prática da Liberdade. Aí, essa é a única linha que aqui embaixo ela sugere, olha lá para você ver, ela está sugerindo... Opa, peraí, saiu. Cadê? Não, peraí que eu fui demais. Ali, ó. Ela sugere que ao elaborar o projeto, olha ali, sugestão para a elaboração dos projetos, lá no seu anteprojeto, especificamente, se você escolher esta linha, ele sugere que você coloque no seu anteprojeto esses livros como referência. Cris, tem que colocar? Eu colocaria. Porque se ele está colocando aqui, ele tá querendo que você fale, que você correlacione, né? Então, eu não consegui colocar todos. Tudo bem, um pouquinho, um ou outro que você conseguir, porque também às vezes você coloca dentro de um anteprojeto um livro que não tem a ver, então não. Então aqui é uma sugestão, tá? E depois, como eu falei para vocês, quem for fazer a mentoria, o professor vai ajudar vocês nisso. Por último, trabalho, sociedade e educação, também as temáticas, certo? E, de novo, a sugestão é só para a prova. Como eu disse, para o anteprojeto, a única que sugere é o anterior. Aqui depois vai falar critérios para a prova escrita. Você não precisa se preocupar agora, eu acho que agora realmente é o anteprojeto, né? Inclusive, o tempo tá curto, né? Nossa mentoria, inclusive, as aulas vão começar na próxima quarta-feira, porque a gente tem, assim, um tempo, assim, de 2 semanas para poder ensinar para vocês, estruturando passo a passo, e vocês já tem que ir escrevendo. Deu a aula, e hoje deu a aula que falou sobre os objetivos gerais específicos. Você já vai lá, você já vai escrever. Na próxima aula, vai falar sobre, sei lá, um outro assunto. Você escreve, é tarefinha para casa, né? Bom, aí por último, né, a última etapa que a gente sabe que é a avaliação de currículo. Eu falei para vocês, né, não precisa sofrer, eu não tenho coisas publicadas. Seria legal se você tivesse. Se você não tem, comece a pensar sobre isso. Eu falo muito isso para os meus alunos lá na graduação em pedagogia. Às vezes, né, tem os congressos, os seminários, as semanas científicas, né, e eles ficam muito focados em participar por causa de horas acadêmicas, que precisa. Eu entendo, ok? Mas quando você... Aí depois passa isso, e aí não se participa de mais nada. Só que se você quer estudar, se você quer melhorar seu salário, né, enfim, aprender, expandir mais, você precisa participar desses congressos, e inclusive isso conta pontos, né? A gente vai ver. Aqui no primeiro ponto, ó, se você tem uma especialização, você já tem um ponto. Olha lá. Cris, eu tenho 3. Só vale uma, tá? Depois, eu cursei, eu fui aluna especial ano passado, por exemplo, no mestrado, e eu cursei uma disciplina. Isso conta ponto. Olha lá, ó. Você pode. Conta 1 ponto por disciplina concluída. Tá vendo? Então, você pode ter até 2. Então, mesmo se você não entrar como aluno regular e for como especial, para o próximo, você já está te ajudando para você entrar, né? Depois, experiência profissional, olha lá, você pode pontuar até 4. Se você deu aula em cursos superiores
presenciais. Se você é professor na educação básica, então quanto tempo que tem? Aí vem tempo, ó, limitado a 6 semestres. Então, tá vendo? Você tem como pontuar. Agora, tudo isso aqui tem que ser comprovado no ato da sua inscrição. Então, você tem que juntar essa documentação, né? Vou me inscrever, não, eu sou professora mesmo, então você precisa comprovar, tá? Então, eu trabalhei na gestão de escola, de educação básica, seja como supervisora, como diretor, enfim, tá ali. Você também conta ponto. Eu trabalhei na tutoria de pós-graduação à distância, também conta. De pós-graduação, tá vendo? Projetos. Eu participei em projetos. Eu coordenei projetos. Participação em eventos científicos, tá vendo? Você participou. Você foi lá, ó, lá naquela semana acadêmica, lá naquela semana pedagógica. Isso conta pontos. Mas o interessante é que essa produção científica, quando a gente entra nela, seja de participação em congressos, seja como ouvinte ou como ministrante, só conta dos últimos 5 anos, tá, gente? Isso é de praxe, tá? Eu participei lá tem 10 anos. Não conta. Só dos últimos 5 anos. Então, se você não participa, começa a ter esse olhar, começa a ir, nem que seja como ouvinte, isso aqui vai te ajudar, né? Não só como ouvinte, mas é legal participar. Se você ainda está na graduação, então aproveite mais ainda, porque você tem seus professores para poder te orientar nas suas publicações, né? Depois que a gente sai da faculdade, seja graduação ou pós-graduação, né, especialização, a gente fica um pouco solitário, né, para essas questões mais acadêmicas. Mas enfim, e é isso. Então, basicamente, pessoal, é isso. Depois vem falando mais, mas eu não vou me alongar muito com vocês. Então, é isso. Vejam, não é um bicho a 7 cabeças. É possível, é totalmente palpável, né? Cris, nossa, mas parece ser tanta coisa. Parece, porque eu tô falando para vocês, colocando tudo num balaio, tô falando tudo de uma vez. Mas quando a gente vai por etapas, é um passo de cada vez. É igual criança aprendendo a andar. Vamos foi, agora vamos outro, sem desespero. Não façam isso com vocês. E principalmente não desistam antes nem de começar. Mas não faz isso. Eu falo que é igual concurso. Tem gente que entra no cursinho, nossa, concurso, não sei o que, não sei o que. Calma, respira, se prepara, dedica. E uma hora a sua vez chega. Mestrado é a mesma coisa. Prestei uma vez, não deu. Então vamos melhorar? Vamos ver o que é que eu tô errando. Em qual fase que eu tô errando? Vocês não fazem isso em concurso? Nossa, eu tô fraca nesse ponto. Então vamos dedicar nesse ponto. Mas eu preciso fazer isso. E ninguém vai fazer isso por você se não for você. Você vai ter pessoas do seu lado que te apoiam. Mas o caminhar, ninguém pode caminhar por você. É seu, né? Bom, aí, beleza. Alguma dúvida por enquanto? Tá de boa? Não? Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar sobre a questão da mentoria, né? Então agora falando da mentoria, como que ela vai funcionar, né? O nosso curso, o curso Mendes Gomes, preparou para vocês uma mentoria, vocês vão ter aulas, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, voltando para cá. Opa, peraí. Nós vamos oferecer para vocês essa mentoria. E como que vai funcionar a mentoria? Nós temos um prazo curto, né, nesse exato momento, especificamente para esse edital, mas a gente precisa começar, como eu falei para vocês. As nossas aulas já é para começar agora, semana que vem, quarta-feira, e a gente tem vagas limitadas, gente, porque a mentoria é algo muito personalizado, ela é muito delicada, então eu vou mostrar para vocês as categorias. A gente vai oferecer da seguinte forma, olha lá. Nós vamos pegar para vocês, depois eu vou colocar inclusive essa live, tá? Vai ficar disponível no YouTube. Tem pessoas que queriam estar assistindo, não conseguiu, então eu vou disponibilizar lá. E mesmo você que está aqui, de repente, nossa, fiquei com uma dúvida, volta aqui no vídeo, pausa, pá, né? Quem não segue o canal no YouTube, já segue, coloca,
se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações, porque lá no canal a gente não fala só sobre, a gente não vai falar só sobre a questão do mestrado, mas assim, tem aulas, né, para os concursos, que a gente vai sempre colocando pelo menos uns 2 videozinhos semanais ali. Tá bom? Bom, então beleza. A ideia, eu vou disponibilizar esse material para vocês também, né? Quem tá no grupo do WhatsApp eu vou jogar. Galera do YouTube, eu vou colocar um linkzinho, depois vocês clicam lá. Porque a gente sabe que a ideia, né? Eu tenho muitos alunos, né? Falei no início, tá? Que inclusive estão aqui, que passou no mestrado, passou no concurso, tá tudo lindo, maravilhoso, e agora vamos pro próximo passo, que é o mestrado, mas desiste antes nem de começar. E a gente sabe que o maior obstáculo, como eu coloquei aqui, do anteprojeto, é o caminho, né? Não é nem não é, obviamente, questão de capacidade. É porque não sabe o que fazer, para onde ir, como que vai. Depois eu não vou ficar lendo isso com vocês, não, mas depois vocês leem com calma, né? Se você sente que não sabe por onde começar, se você não entende o edital, se você tem dificuldade na escrita acadêmica, se você não sabe estruturar um projeto, né? O problema não é você, o problema é a falta de orientação mesmo. É normal, como eu disse, eu também, quando eu precisei de ajuda, né? E a gente tem que trabalhar muito essa questão de, pai, eu não sou capaz. Gente, eu prestei e aí eu passei em primeiro lugar em todas as fases. Todas as fases. Se vocês jogarem aí o meu nome no Google, vai aparecer lá, em primeiro lugar, em todas as fases. E eu não acreditava que isso fosse possível. Tanto é que eu nem vi a última fase, eu nem olhei. Saiu o resultado, eu nem olhei. Falei, não passei e tal. Uma amiga minha que entrou em contato comigo falou, você viu que você passou? Eu falei, ué, mesmo? Em primeiro lugar. Eu falei, olha só que legal. Mas é isso, sabe? É tirar, peraí, não, agora não. Eu fim de semana, não, eu tenho um churrasco. Não, até agora não. Eu preciso passar isso. Passou. Respira. Aí depois você vai dar outra. Aí a história é outra, aí deixa pra depois. Mas então é possível. O que eu quero mostrar pra vocês é que para de falar que você não é capaz, para de falar que não é possível. É difícil. Difícil é quem tá numa cama doente. Não faça isso, né? É possível, sim. É desafiador, é trabalhoso, sim. Mas e aí? O que te impede? Por que outras pessoas fazem e você não? Bom, então aqui eu coloquei o que vai no anteprojeto, o que vai ser trabalhado, né? E aí, já explicando para vocês, né, alguns dos erros que as pessoas têm, escolher um tema muito amplo, não transformar esse tema numa pesquisa, os objetivos desconectados, a justificativa fraca, metodologia confusa, escrita informal, falta de coerência, isso aí, eles nem olham, você já vai estar eliminada. E a ideia da mentoria é a gente fazer isso, porque a mentoria, a gente vai te ajudar nisso aqui. É por isso que as vagas são limitadas, né? A gente não consegue fazer isso com muitas pessoas. Aqui, ó. Então, primeira coisa, definir a linha de pesquisa, definir o tema, definir a temática. Depois, vamos construir primeiro os objetivos, né? Primeiro o problema, na verdade. Qual é o problema? Depois, qual é o objetivo geral, específico? Depois, justificativa, fundamentação. Observe, existe todo um passo a passo. E aí, às vezes, você tá sozinha, você pensa, não sei por onde que eu começo, meu Deus, né? E aí, então, muitas vezes, não tem direcionamento, não tem organização. A nossa mentoria, nós vamos ter encontros ao vivo e a gente vai oferecer para vocês, serão 5 encontros ao vivo. Cada encontro, ele vai ter a duração de 2 horas aulas. E cada encontro, o professor, ele vai explicar para vocês alguma coisa. Olha lá. Primeiro encontro, entendeu o edital? Na verdade, eu já expliquei nessa live de hoje. Então, assim, é uma coisa ou outra que ele vai ter que pegar nesse primeiro momento, porque ele vai te ajudar a escolher o tema, né? Então, vamos falar sobre isso. Depois, então, observe, cada encontro, ele tem uma temática diferente, né? Para ir no passo a passo para vocês. No segundo encontro nós vamos ter problema de pesquisa, né? Eu até estou vendo com o professor da possibilidade, de repente, da gente até fazer um intensivão. Ao invés de ser 5 encontros de 2 horas aulas, de repente a gente ter pelo menos uns 2 encontros em que a gente tenha 4
para dar tempo de vocês entenderem e pesquisar, né? Depois a gente conversa sobre essa possibilidade. Então, aqui, o professor, ele vai estar ali, você vai estar na sala pelo Google Meet, né? As aulas vão estar gravadas, depois você pode ver e rever quando você quiser pelo drive da sala. O ideal, óbvio, é que você faça ao vivo, porque é ali que você vai tirar dúvida. Na gravação não tem como tirar dúvida. Você tá ali assistindo e é isso. Eu vou mandar mensagem pro professor. Gente, todo mundo aqui é professor. Professor, você vai ter um momento de tirar dúvidas e tudo mais. Mas você concorda comigo que, poxa, eu tô fazendo um negócio que eu preciso. Então, não faz sentido. A gravação, eu vou pausando para rever alguma coisa que eu não entendi. Mas esse tipo de coisa tem que ser ali, gente. É no tete a tete com o professor. Não sei que, óbvio, teve uma emergência e tal, mas a regra é assista sempre a aula ao vivo. E aí a mentoria, depois eu vou compartilhar quem que busca, né, para fazer, né, o público. E aí, como que vai ser? Eu vou até mudar aqui as questões dos valores, né? Como é que vai ser? Nós vamos ter duas opções. Opa. Peraí. Olha lá. Então, como que vai funcionar? Nós temos essas duas opções para vocês, em que vocês poderão escolher. Opa, peraí que eu saí da minha tela. 2 planos. Primeiro é o plano essencial. O plano essencial, e assim, a gente colocou valores irrisórios, porque a gente sabe que no mercado uma mentoria é mais de R$1.000, se vocês forem pesquisar por aí, porque é complexo isso daqui. Então a gente colocou valores bem abaixo do mercado, mas assim, com a qualidade que quem conhece o nosso curso sabe que é, né? O professor que vai dar aula desses 5 encontros é um professor doutor, pesquisador, tem vários, centenas de artigos publicados, congressos nacionais e internacionais, é um cara, assim, fenomenal. Então, no plano essencial, você pode pagar R$250 à vista, no Pix, ou você pode dividir no cartão, 5 de 60. Aqui vai ter tudo, você vai ter os 5 aulas ao vivo, né? Vai ter o grupo de WhatsApp em que ali a gente vai interagir, vamos mandar modelos para que vocês só vão editando. Olha, toda essa logística para o anteprojeto nós vamos estar com vocês. Os materiais de apoio, né? O professor usou aqui, a gente compartilha com vocês. Todas essas orientações que estão no edital, o que você precisa para o seu currículo, enfim, a gente vai fazer esse acompanhamento. E é algo, assim, trabalhoso. Então, por isso que eu falo para vocês que é uma promoção de lançamento mesmo. E nós temos a segunda opção. A segunda opção é o plano de acompanhamento. Você tem tudo que tem no plano essencial, mas você tem uma devolutiva individual do anteprojeto. Escreveu tudo, beleza, manda para o professor. Nós temos 3 professores que vão corrigir esses anteprojetos, tá? 2 são pós-doutores e 1 é o doutor, que é o professor que vai dar aula para vocês. Por isso que eu falo que aqui no plano de acompanhamento as vagas são limitadas. Por quê? Porque não dá tempo. E aí, de corrigir muitos. Então, assim, são 20 vagas. Preencheu? Acabou. Não tem mais. Porque não tem condições, até porque o nosso tempo está curto, né? Então, a gente não tem como fazer isso. Então, corre, garante já a sua vaga, se você tem interesse de fazer, porque as vagas realmente são limitadas, a demanda está grande, a gente sabe que tem uma pesquisa, né, uma demanda muito grande, e poucas pessoas, pessoal, se preparam de verdade, realmente, poucas pessoas se preparam para o mestrado. A maioria vai assim. Então, você ter um acompanhamento, às vezes a pessoa, isso é uma coisa muito distante para mim. Não, não é. Sozinho é possível, claro que sim, né? Mas ter uma ajuda ajuda. É igual a questão do concurso, né? Você ter alguém que possa te instruir, te guiar, ajuda pra caramba. Bom, então eu acho que é isso.
Espero que eu tenha esclarecido. Depois eu vou abrir aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas, mas de uma forma geral é isso aí mesmo. Observem que não é nada de outro mundo, é algo possível de ser feito. Esse sonho é palpável, ele é real, basta acreditar, se dedicar que você consegue, ok? E é isso. Então, quem não conhece o nosso curso, depois dá uma olhadinha, quem está chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho, né? Para que a gente possa tá nesse movimento. No Instagram também, a gente está sempre postando atualidades sobre concursos e curiosidades. Então é isso. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e até a próxima.